Há um momento silencioso em que a alma se cansa de tentar. Não é quando tudo desmorona, mas quando, apesar de tanto esforço, nada parece mudar. Você já sentiu esse desconforto íntimo? Essa pergunta que ecoa sem resposta, como se algo estivesse errado mesmo fazendo tudo certo? Há pessoas que trabalham, insistem, oram, planejam, resistem, e ainda assim, a prosperidade parece distante, como se estivesse reservada a outros. Esse incômodo não surge por acaso. Ele é um aviso delicado de que existe uma verdade maior aguardando para ser compreendida. Muitos acreditam que a vida responde apenas ao esforço físico, ao cansaço acumulado e à insistência quase dolorosa. Desde cedo, ouvimos que conquistar exige luta, sacrifício e renúncia constante. Assim, aprendemos a apertar os dentes, a suportar, a resistir. Em algum ponto do caminho, algo dentro de nós percebe que essa lógica não preenche, não sustenta e não liberta. A alma começa a perceber que o esforço, quando desconectado da compreensão espiritual, torna-se pesado e infrutífero. Existe uma lei silenciosa governando todas as coisas, uma ordem invisível que responde não ao desespero, mas à consciência. Quando a mente opera a partir do medo, da carência ou da dúvida, ela emite um comando confuso à vida, e a vida, fiel servidora da mente, apenas responde conforme foi instruída. Não se trata de castigo, nem de sorte, nem de privilégio. Trata-se de alinhamento interior. Talvez você esteja ouvindo estas palavras porque, em algum nível profundo, já percebeu que não é a quantidade de esforço que transforma a realidade, mas a clareza do pensamento que o sustenta. A mente é o campo onde todas as sementes são plantadas. Aquilo que se repete em silêncio, aquilo que é aceito como verdade íntima, inevitavelmente toma forma no mundo visível. Não como mágica, mas como lei. Quando a consciência compreende isso, algo se dissolve, a ansiedade perde força. A comparação se torna irrelevante. O medo começa a ceder espaço para uma confiança tranquila. Você passa a perceber que não está lutando contra a vida, mas dialogando com ela. E toda conversa muda quando se aprende a linguagem correta. Este não é um convite ao otimismo vazio, nem à negação das dificuldades. É um chamado à responsabilidade espiritual. A vida não responde ao que você deseja ocasionalmente, mas ao que você acredita constantemente. E toda crença, mesmo silenciosa, está criando caminhos, abrindo portas ou erguendo muros invisíveis. Permita que esta primeira reflexão se assente. Não há pressa. A transformação verdadeira não começa com ação externa, mas com uma nova percepção. Quando a mente se alinha à ordem divina, o esforço deixa de ser luta e passa a ser movimento natural. E aquilo que parecia distante começa, suavemente, a se aproximar. Há uma crença silenciosa que pesa sobre muitos corações. A ideia de que, se a vida não flui, é porque ainda não houve esforço suficiente. Essa crença se disfarça de responsabilidade, mas na verdade gera culpa, exaustão e um sentimento constante de insuficiência. Você tenta mais um pouco, insiste mais um dia, sacrifica mais um desejo e mesmo assim algo parece travado. Isso não acontece porque você falhou, nem porque lhe falta disciplina ou mérito. A raiz dessa sensação está em outro lugar, mais profundo e menos visível. Muitos caminham com a impressão de que a prosperidade espiritual e material é fruto apenas de perseverança externa. Trabalham com afinco, repetem rotinas, acumulam conhecimento e até cultivam fé, mas uma fé misturada com medo. Oram esperando, mas esperando com tensão. Acreditam, mas acreditam com reservas. Nesse estado, a mente não descansa e o coração não confia. O esforço existe, mas a compreensão espiritual ainda não se revelou por completo. A alma, quando não entende as leis que governam a vida, tenta compensar e força demais, sem direção clara, gera desgaste. Não é raro sentir-se cansado mesmo sem ter alcançado o que buscava. Esse cansaço não é físico, é mental e espiritual. Ele surge quando se tenta mover o invisível,
apenas com ações visíveis. É como remar contra a corrente acreditando que mais força resolverá, sem perceber que mudar a direção seria suficiente. Existe um ponto delicado em que a pessoa começa a se questionar em silêncio. Por que outros parecem avançar com leveza, enquanto tudo exige tanto esforço para mim? Essa pergunta, quando não é compreendida, pode gerar comparação, ressentimento ou desânimo. Mas quando observada com honestidade, ela se transforma em portal de despertar. Não é sobre quem faz mais, mas sobre quem entende melhor. A compreensão espiritual não elimina a ação, ela a orienta. Quando a mente entende seu papel criador, o esforço deixa de ser pesado e passa a ser inspirado. As decisões se tornam mais claras, as oportunidades começam a ser percebidas, o coração se aquieta. Não porque tudo esteja resolvido, mas porque existe uma confiança nova sustentando cada passo. Talvez você esteja ouvindo isso porque já percebeu que há algo além do tentar incessante, algo que pede menos tensão e mais alinhamento. A vida responde com precisão àquilo que é aceito internamente como verdade. Quando essa verdade ainda está confusa, os resultados também se apresentam confusos. Não por punição, mas por fidelidade à lei. Reconhecer que o problema não é falta de esforço, mas falta de compreensão espiritual, traz alívio imediato. A culpa se dissolve. O peso diminui. Surge espaço para aprender, ajustar e permitir. A transformação começa quando a mente deixa de se acusar e passa a se observar. E toda observação consciente é o primeiro passo para uma mudança real e duradoura. Existe uma verdade que, quando revelada, muda a forma como a vida é percebida. Não se trata de algo distante ou inacessível, mas de um princípio simples, embora profundo. A mente humana é um instrumento criador e ela opera segundo leis precisas. Assim como uma semente responde ao solo em que é plantada, a realidade responde ao estado mental que a alimenta. Nada surge do acaso, tudo obedece a uma ordem. As antigas escrituras, as tradições espirituais e as leis mentais concordam em um ponto essencial. Aquilo que é sustentado na consciência acaba se manifestando. Não como punição ou recompensa, mas como reflexo. Quando a mente aceita a escassez como normal, a vida encontra meios de confirmá-la. Quando a consciência se abre para a ideia de provisão divina, caminhos antes invisíveis começam a surgir. A mudança não acontece fora primeiro. Ela começa no invisível, no campo silencioso do pensamento. Há uma metáfora simples para compreender isso. Imagine um espelho. Ele não questiona, não julga, não decide. Ele apenas reflete. A mente funciona da mesma forma quando alinhada às leis universais. Aquilo que você sustenta como verdadeiro é devolvido pela vida em forma de experiências, encontros e circunstâncias. Se o reflexo não agrada, não se discute com o espelho. Ajusta-se a imagem diante dele. Muitos tentam usar afirmações sem antes transformar a convicção interior. Repetem palavras positivas, mas internamente carregam dúvidas profundas. Nesse caso, o comando se torna contraditório. A mente recebe mensagens opostas e a vida responde com resultados instáveis. A revelação espiritual aqui é clara. Não basta dizer, é preciso aceitar. A aceitação é o ponto em que a lei começa a operar com fluidez. A tradição espiritual sempre ensinou que o reino de Deus está dentro. Isso não é poesia simbólica. É uma instrução prática. Que governa a experiência externa é o estado interno. Quando a consciência se harmoniza com ideias de ordem, bem, abundância e propósito, a vida reorganiza-se ao redor dessa nova frequência. Não por esforço, mas por correspondência. Esse entendimento traz uma sensação de liberdade profunda. Você percebe que não está à mercê do acaso, nem preso a padrões imutáveis. A mente pode ser educada, direcionada e elevada. E quando ela muda com ela, não é necessário convencer o mundo. Basta alinhar-se à verdade espiritual que governa o mundo. Essa revelação
não exige isolamento nem práticas complexas. Ela pede apenas vigilância interior e disposição para substituir ideias antigas por compreensões mais elevadas. Cada pensamento aceito é uma semente. Cada sentimento sustentado é um comando. A vida, obediente à lei, responde com precisão absoluta. Quando isso é compreendido, a ansiedade diminui e a confiança cresce. Você passa a caminhar com a certeza de que existe uma inteligência maior sustentando cada passo, desde que a mente não resista a ela. E essa certeza silenciosa é uma das maiores chaves para a prosperidade verdadeira, aquela que começa dentro e se estende naturalmente para fora. A compreensão espiritual só se torna viva quando encontra aplicação simples no cotidiano. Não é no excesso de técnicas que a transformação acontece, mas na constância de um princípio bem aplicado. Há um exercício mental fácil de lembrar e poderoso de praticar, capaz de reorganizar a consciência e, com o tempo, a própria experiência de vida. Ele começa com uma escolha silenciosa: decidir em que ideia você vai descansar a mente. Ao acordar, antes de qualquer preocupação, permita que uma única afirmação se estabeleça suavemente no pensamento. Não como pedido ansioso, mas como reconhecimento sereno. Algo como aceitar que a ordem divina já está atuando, mesmo que os sentidos ainda não percebam. Essa atitude simples desloca a mente do esforço para a confiança, do medo para a expectativa tranquila. A vida responde melhor à clareza do que à tensão. Durante o dia, sempre que um pensamento de dúvida surgir, não lute contra ele. Observe e substitua. A mente aprende por repetição gentil. Quando a consciência se acostuma a uma nova ideia, ela passa a operá-la automaticamente. Esse é o verdadeiro poder da prática espiritual. Criar um novo hábito interno. Não se trata de ignorar desafios, mas de escolher a partir de onde você os observa. Existe uma frase curta que pode ser usada como âncora mental. Uma frase que lembre a mente de que há uma inteligência maior coordenando os acontecimentos. Repetida com calma, ela realinha o pensamento ao fluxo da vida. Essa repetição não é superstição, é treinamento da consciência. Assim como o corpo responde ao exercício físico, a mente responde ao exercício espiritual. Ao final do dia, antes de dormir, revise mentalmente os acontecimentos sem julgamento. Observe onde a confiança esteve presente e onde o medo tentou se infiltrar. Em seguida, entregue o que ainda parece incompleto à ordem divina. Esse gesto simples encerra o dia com leveza e prepara o campo mental para respostas mais claras. A prática não exige isolamento nem longos períodos de silêncio. Ela pode ser feita no meio das atividades mais comuns. A verdadeira espiritualidade se integra à vida, não se separa dela. Cada pensamento escolhido conscientemente é um passo na direção de uma realidade mais harmoniosa. Com o tempo, você perceberá mudanças sutis, reações menos intensas, decisões mais firmes, oportunidades percebidas com mais clareza. Isso não acontece por acaso. É o resultado direto de uma mente que aprendeu a cooperar com as leis invisíveis, em vez de resistir a elas. Essa aplicação prática é simples, mas profunda. Ela ensina que a prosperidade começa com uma postura interior. Quando a mente se torna um lugar de ordem e confiança, a vida encontra espaço para se organizar da mesma forma. E essa organização silenciosa é uma das maiores provas de que a lei está sempre em funcionamento. Há um momento em que a prática deixa de ser esforço consciente e se transforma em convicção tranquila. É nesse ponto que a autoridade espiritual começa a se estabelecer dentro de você. Não como imposição externa, mas como certeza interior. Você passa a perceber que não está tentando convencer a vida a cooperar, porque compreendeu que a vida já responde naturalmente a uma mente alinhada à verdade. Essa autoridade não nasce do orgulho nem da sensação de superioridade. Ela nasce da compreensão das leis. Assim como alguém que conhece profundamente um caminho caminha com firmeza, quem entende os princípios espirituais deixa de duvidar a cada passo.
A fé deixa de ser esperança frágil e se torna expectativa serena. Não há ansiedade no coração que confia na ordem divina. Quando a mente se apoia nessa compreensão, o medo perde o controle. As circunstâncias externas podem oscilar, mas a base interna permanece firme. Você passa a observar desafios sem se identificar com eles. Eles deixam de definir quem você é ou o que pode alcançar. Essa postura interior cria um campo de estabilidade que a vida reconhece e respeita. Existe uma força emocional poderosa quando se compreende que a prosperidade não é algo a ser implorado, mas aceito. A provisão divina não depende de merecimento humano, mas de alinhamento espiritual. Quando essa ideia se instala na consciência, a sensação de escassez começa a se dissolver. O coração se abre para receber porque deixou de resistir com culpa ou dúvida. A autoridade espiritual também se manifesta na forma como você fala consigo mesmo. As palavras internas tornam-se mais firmes, mais claras e menos carregadas de julgamento. Você não se acusa por tropeços, nem se exalta por conquistas. Aprende a caminhar com equilíbrio, sabendo que cada experiência é parte de um processo maior de expansão. Esse reforço emocional não é euforia passageira. É uma segurança silenciosa, uma sensação de estar amparado por algo maior, mesmo quando o caminho ainda não está totalmente visível. Essa segurança muda a postura, o tom de voz, as decisões e até a forma como você é percebido pelos outros. A vida responde àquilo que você sustenta como verdade interior. Quando a autoridade espiritual se estabelece, você deixa de buscar sinais desesperadamente. Passa a reconhecer respostas nos pequenos movimentos do dia. Uma ideia clara, um encontro oportuno, uma solução simples. Tudo começa a fluir com menos resistência, porque a mente aprendeu a cooperar em vez de lutar. Esse estado interior é uma das maiores riquezas que alguém pode alcançar. Ele não depende de circunstâncias externas e não pode ser tirado por perdas momentâneas. É uma força silenciosa, construída a partir da compreensão e sustentada pela prática. E quando essa força está presente, a prosperidade deixa de ser um objetivo distante e passa a ser uma consequência natural. Quando essa autoridade interior se firma, algo sutil começa a mudar na forma como você percebe o tempo. A pressa diminui, a ansiedade pelo resultado imediato perde força. Você entende que a ordem divina não opera no ritmo do medo, mas no compasso perfeito da maturação. Cada coisa se manifesta quando a consciência está pronta para sustentá-la. Essa compreensão evita frustrações desnecessárias e fortalece a paciência espiritual. Muitas pessoas abandonam processos justamente quando a mudança interna já começou a acontecer. Elas não percebem que antes de qualquer transformação visível, há um rearranjo invisível em curso. A mente está sendo treinada, as crenças estão sendo ajustadas e a resistência silenciosa está sendo dissolvida. Esse período não é atraso, é preparação. A vida nunca chega cedo demais nem tarde demais. Ela chega no momento exato em que pode permanecer. Nesse estágio, você começa a notar que certos padrões antigos perdem força naturalmente. Reações que antes surgiam automaticamente agora são observadas com distância. Situações que provocavam medo passam a ser encaradas com lucidez, não porque tudo esteja resolvido, mas porque a consciência deixou de alimentar aquilo que não deseja mais experimentar. Esse é um sinal claro de amadurecimento espiritual. A prosperidade verdadeira exige espaço interno. Quando a mente está ocupada por preocupação constante, não há lugar para novas ideias, oportunidades ou soluções. Ao silenciar o ruído interior, você cria um campo fértil, onde respostas podem surgir. Muitas vezes, elas vêm de forma simples, quase discreta, mas carregadas de precisão. Uma decisão clara, uma conversa necessária, uma mudança de rota aparentemente pequena, mas decisiva. Há também um refinamento da sensibilidade espiritual. Você passa a perceber quando um pensamento não está alinhado, quando uma escolha nasce do medo
e não da confiança. Essa percepção não gera culpa, gera ajuste. Você aprende a corrigir o curso rapidamente, sem drama. Esse é um dos grandes sinais de quem compreendeu as leis mentais, a capacidade de se realinhar sem se punir. Nesse ponto, a fé deixa de ser apenas crença e se torna experiência. Você já viu resultados suficientes para confiar no processo. Mesmo quando algo ainda não se manifestou, existe uma certeza tranquila de que está a caminho. Essa certeza não é arrogância, é entendimento. E ela sustenta o coração nos momentos de espera. A vida, quando encontra uma mente treinada, responde com mais clareza. As oportunidades se tornam mais compatíveis, os desafios mais pedagógicos e os resultados mais duradouros. Não há desperdício nesse caminho. Tudo coopera para o crescimento quando a consciência está alinhada com a verdade espiritual. Esse aprofundamento é silencioso, mas poderoso. Ele prepara o terreno para manifestações mais estáveis, mais amplas e mais conscientes. E, acima de tudo, ensina que a prosperidade não é um evento isolado, mas um estado de consciência cultivado dia após pensamento. Há uma diferença profunda entre desejar prosperidade e sentir-se preparado para sustentá-la. Muitas vezes, o coração quer expansão, mas a mente ainda carrega antigas ideias de limitação. É nesse ponto que a transformação precisa se tornar mais consciente. Não basta compreender as leis espirituais. É necessário permitir que elas reorganizem sua identidade. Quem você acredita ser determina o quanto você permite receber. Durante muito tempo, talvez você tenha se definido pelas circunstâncias, pelas dificuldades enfrentadas, pelos erros cometidos ou pelas oportunidades que não vieram. Essas experiências criam rótulos invisíveis. E a mente, quando não questiona esses rótulos, passa a agir a partir deles. A verdadeira libertação começa quando você decide não mais se identificar com histórias antigas, mas com a verdade espiritual que está além delas. Existe uma declaração interior que fortalece essa mudança. Reconhecer-se como participante consciente da ordem divina. Isso significa abandonar a postura de vítima das circunstâncias e assumir a posição de colaborador da vida. Não é arrogância espiritual, é maturidade. Você entende que seus pensamentos têm peso, suas palavras têm direção e suas escolhas têm poder. Quando essa consciência se consolida, a autossabotagem começa a perder espaço. Você percebe quando está prestes a repetir um padrão antigo e escolhe diferente. Essa escolha, ainda que pequena, produz um impacto profundo. Cada decisão alinhada reforça a nova identidade que está sendo construída. E identidade é destino. A vida tende a confirmar aquilo que você aceita como sendo sua verdade. A prosperidade, então, deixa de ser vista apenas como recurso material e passa a ser entendida como estado interno de expansão. É sentir-se digno de oportunidades, capaz de administrar crescimento e preparado para assumir novas responsabilidades. Essa maturidade atrai circunstâncias compatíveis, porque a vida sempre responde à coerência interior. Talvez nem todos ao seu redor compreendam essa mudança. Alguns podem estranhar sua nova postura, sua serenidade diante de situações que antes geravam tensão. Isso é natural. Quando alguém decide elevar a consciência, o ambiente pode levar um tempo para se ajustar, mas mantenha firme a convicção de que você está alinhado a uma lei maior, que não falha nem se contradiz. Esse estágio é como atravessar uma ponte invisível. De um lado, a antiga identidade limitada. Do outro, uma versão mais consciente, mais segura e mais receptiva. Cada pensamento alinhado é um passo nessa travessia. E a cada passo, a confiança se fortalece. Permita-se consolidar essa nova percepção. Você não está apenas buscando prosperidade, está se tornando alguém capaz de sustentá-la com equilíbrio e sabedoria. E quando a identidade se transforma, os resultados inevitavelmente acompanham essa transformação. Agora compreenda algo essencial. Toda transformação verdadeira precisa ser confirmada por decisão consciente. A mente pode ter aprendido novos princípios,
O coração pode ter sentido novas certezas, mas é a decisão que sela o compromisso com a prosperidade espiritual. Decidir é declarar internamente que você não retornará ao antigo padrão de medo, dúvida ou autossabotagem. É assumir que a partir deste momento sua consciência será guardiã dos próprios pensamentos. Existe poder na escolha firme. Quando você decide alinhar-se à ordem divina, você deixa de reagir automaticamente às circunstâncias e passa a responder com consciência. Essa mudança parece sutil, mas altera completamente a direção da vida. A reação nasce do hábito. A resposta nasce da consciência desperta. E é na resposta que reside a autoridade espiritual que constrói resultados duradouros. Talvez ainda existam desafios à sua frente. Talvez situações externas não tenham se reorganizado totalmente. Mas agora você possui algo que antes não estava claro. E entendimento gera estabilidade. Você não depende mais da aprovação das circunstâncias para manter a fé. Sua confiança está fundamentada na lei, não na aparência momentânea dos fatos. Lembre-se de que a vida é obediente ao comando interior constante, não ao desejo ocasional, não à esperança intermitente, mas à convicção sustentada. Por isso, vigie seus pensamentos com gentileza e firmeza. Quando perceber um antigo padrão tentando retornar, substitua-o imediatamente por uma verdade maior, não com tensão, mas com autoridade tranquila. A prosperidade começa a se manifestar primeiro como paz, depois como clareza, em seguida como oportunidades e, finalmente, como resultados concretos. Essa sequência é natural. Quem tenta inverter essa ordem geralmente retorna à frustração, mas quem respeita o processo constrói bases sólidas e duradouras. Permita que esta aula espiritual não seja apenas inspiração passageira, mas ponto de virada. Decida hoje que sua mente será campo fértil para ideias de expansão, provisão e ordem. Decida que suas palavras internas serão alinhadas com confiança. Decida que sua identidade estará conectada à verdade divina e não às experiências limitantes do passado. Se esta mensagem trouxe clareza ao seu coração, continue aprofundando esse conhecimento. Siga este canal para receber novas aulas espirituais que fortalecem a mente e elevam a consciência. Inscreva-se no Impulso da Prosperidade. Curta este conteúdo para que mais pessoas tenham acesso a essa verdade. E compartilhe com quem precisa despertar para o próprio poder interior. Quando você compartilha a luz se expande. E quanto mais mentes despertam, mais a prosperidade coletiva se torna possível.